Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal, né? O episódio de hoje vai ser sobre uma banda mais atual, né? Que tem novidade aqui no canal, né? Fazer vídeos de bandas atuais, né? De rock mais atuais. E o caso, a banda é o Nestor com um disco novo, né? Que foi lançado nesse ano, o Teenage Rebel. E para isso eu chamei o grande, né, William Faria, né, que já participou já 2 vezes antes, que já é da casa já. Então se apresente aí novamente, né? Ô Jorge, prazer em estar aqui de novo aqui no Pod Discos. Obrigado aí por me receber, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu tenho um podcast junto com uma equipe maravilhosa ali, que no caso é o Podcast Rock na Mesa. A gente está nas plataformas de streaming por áudio somente, por enquanto. Então, a gente fala de rock and roll no geral, nosso leque é bem generoso nesse sentido, né? A gente tenta passar um pouquinho por várias bandas, temas, né? Então, e é muito bom estar aqui de novo, cara. Muito bom estar por aqui. Terceiro disco que a gente trata aqui, o primeiro foi o Thrash de Alice Cooper. Depois o segundo, a gente veio aqui e falou sobre o Superhuman Race. E agora a gente tá aqui no Nestor, tá só filé, não tenho nem o que reclamar. Sim, exatamente. Vou falar um pouco da ficha técnica do álbum. Ele é o segundo álbum de estúdio da banda, lançado no dia 31 de maio de 2024. Você já tá, né, um pouco na... Se tá quentinho ainda? Tá quentinho ainda no forno? Será que tá? Ah, tá muito no forno, muito. Já faz... Vai fazer quase... Saiu em maio maio último. Verdade. Já faz quase 2 meses desse disco, pô. Então, é isso aí. Né? E o disco anterior foi o disco The Kiss in the Ghost Town, né, de 2021. E tem a produção do Tobias Gustafsson, acho que é assim que se fala. É muito complicado falar o nome de Gustafsson. Esses nomes em sueco são bem dificinhos. Né? Pois é. Então vou falar primeiramente a formação do disco, que já vai ficar um pouco complicado pela pronúncia, mas tudo bem, né? Fazer o que não? Eu vou adorar, vou me divertir. Aqui, Tobias fala aí, Gustafsson, né? Gustafsson nos vocais, Johnny Vermsten, sei lá, que seja, né? Nas guitarras, o Marcus Ablon, acho que é assim que se fala. Wabla, né? Wabla, exatamente isso. Como diz a Mari lá do Hit Brasil, né? Acho que é assim que pronuncia. Ela pronunciou certinho. Na dúvida, ouve lá o episódio que lá tá certinho. No baixo, o Martin Fredinger, né? Nos teclados, e o Matthias Carlson. Esse aí acho que é o mais fácil aí de falar. Acho que é o mais próximo da nossa realidade, né? De falar. Matthias Carlson na bateria, né? É a mesma formação do disco anterior, né? Não mudou nada. E fala aí, William, a sua história, a sua experiência com o Nestor e com esse disco aí. Com esse disco, com o Nestor. Cara, o Nestor eu conheci, na verdade, por meio de um programa no YouTube, um podcast no YouTube, bem conhecido, aliás. E tem uma sessão ali de resenhas de álbuns e tudo. E eu lembro que quando o Kids in the Ghost Town saiu, eles fizeram uma pequena menção, uma resenha, citaram algumas músicas e tal. E até então eu não tinha ouvido nada sobre essa banda. Foi... assim, totalmente desconhecida para mim. E depois, ali eu fiquei com aquela coisa gravada, não cheguei a ouvir, né, porque ali quando eu tenho acesso a esses discos, o que eu faço? Normalmente eu salvo, guardo ali depois para ouvir, né, e foi o que eu fiz com esse, não ouvi, assim, de imediato. Depois começou a vazar alguns videozinhos que o pessoal fez lá do Monsters of Rock Cruise, no qual eles tocaram naquela edição, e muitos elogios à banda, né? E aí foi quando eu parei para ouvir o álbum. Então foi por meio desse canal
Aí eu fui lá, peguei o disco ainda antes da edição de 2022, porque ele saiu em 2021, a edição simples. Em 2022 eles reeditaram o álbum, colocaram alguns extras, uma capa diferente, né? E, sim, cara, foi perdição. Assim, é a palavra que eu posso te dizer. Assim, eu me empolguei num nível de ouvir sem parar. Se fosse um vinil, tinha furado. Porque hoje em dia, se tem vinil, aí é caro pra cacete hoje em dia. Mas, pô... o CD, na verdade, você arranha, na verdade, o CD, na verdade. Aí você acaba arranhando. Arranhado, furado. Mas ouvi demais, cara. Demais mesmo, assim. Sim, sim. E qual era a expectativa que você tinha para esse álbum sair nessa época aí, quando você começou, né? Começou a sair os singles, né? O Teenage Rebel, né? Então, é um processo longo, né? Porque cada vez que eu tenho acesso a um single de uma banda que eu gosto, eu chego à conclusão de que eu não gosto de singles. Eu acho que os singles, ele é um aperitivo para matar a curiosidade, para promover, para criar hype, que eu acho totalmente válido, né? Singles sempre foi uma prática de mercado, assim. Mas hoje que tá mais forte, assim, para os streamings, mas também quando era mais forte, assim, o mercado para mídia física, também já tinham singles. E eu acho que fica sempre faltando lacunas, né? Porque eu ouço um single, eu acho legal a música, mas sabe quando fica faltando aquele quesinho a mais? Gostinho de quero mais. Porque você ouve uma música isolada. Aí você ouve e fala, legal, gostei, não é ruim. Mas assim, poxa, mas o que mais vem? Então, e aí eu sou daquelas pessoas que ouve o disco inteiro, de cabo a rabo. Eu não consigo pôr um disco e ouvir uma faixa isolada, tem que ouvir inteiro. Então, fica faltando alguma coisa. Então, dentro do contexto do álbum completo, quando eu coloco a música para ouvir, ela ganha outra proporção. Eu gosto muito mais. Então, minha reação com o single da Victorious foi ok. Achei bacana, achei legal. Ok, deve vir coisa boa aí, né? E depois a Caroline, foi o segundo single, que eu já gostei mais. Vou deixar para falar mais para frente, não vou dar muito detalhe aqui da música, mas já me prendeu um pouco mais que a Victorious. Aí depois o clipe da Victorious, né? Enfim, quando o disco saiu, eu já estava no hype do disco, porque a gente já tinha criado uma certa expectativa na época do Summer Breeze, né, quando a banda veio, e aí a gente já estava naquela expectativa, né, porque eu já tinha ouvido muito o primeiro disco, e aí para esse segundo álbum eu estava muito ansioso para ouvir inteiro, mas eu queria pegar e ouvir inteiro. Tanto é que no primeiro dia que foi divulgado, que saiu ali na plataforma, eu já coloquei para ouvir, eu ouvi de cara, pelo menos assim, acho que umas, 2, 3 vezes no mesmo dia. E assim, eu posso dizer que excedeu minhas expectativas, tá? No fim, ele foi muito melhor do que aquilo que eu esperava. Eu não esperava nada muito igual, assim, próximo do primeiro. Eu já tinha noção que seria uma continuação do primeiro, nesse sentido, e eu fiquei muito satisfeito com ele. Sim. Não vai esperar um disco de rock progressivo como era a banda antigamente, né? Antes, né, de anos atrás, né? Quando era lá atrás, porque, pô, quando eu conheci o Nestor, eu pensava que tipo, era uma banda atual mesmo, sabe? Era uma banda atual como qualquer, sei lá, aquelas bandas tipo da Frontier, sabe? Sabe aquelas bandas assim atuais? Tipo Eclipse, né? Um monte de coisa e tal. Aquelas coisas mesmo da Frontier mesmo, da gravadora. Só que aí não, aí fui descobrir que era de 89 e não é coincidência. E por ter uma música chamada 1989 não é mera coincidência, né? Porque... Foi o ano que a banda foi formada. Foi o ano que a banda foi formada, exatamente. Que é a música que a Renata ama de paixão, que inclusive um abraço pra Renata, um beijão pra Renata. Então, que ama o Nestor hoje em dia, que fez o vídeo por obrigação lá, o episódio, quer dizer, por obrigação do Will, de tanto ele ter assistido sacralmente. Fez por obrigação e para dar uma porrinhada também, né? Vamos combinar. Então, assim, eu conheci o Nestor através do grande canal
resenhando, né? Porque eles fizeram um vídeo, foi em final do ano, acho que foi no final do ano, começo de 2022 por aí, que era sobre melhores discos do ano, assim, né? Aí o Jay tinha citado um single que ele surpreendeu muito ele, que era On The Run, né? Que aí, pô, aí eu fui ver tal, aí fui começar a procurar, e aí tanto que o Almahad fez vídeo também, né? Inclusive, abraço pro Almahad, pra galera do Almahad, o Leandro, né? Leandro Zopo, que fez uns vídeos assim sobre o Nestor e tal, né? Eles até botaram esse disco como o melhor disco do ano, até de 2021, né? Inclusive o Kiss and a Ghost Town, pelo que eu sei. Aí eu fui ouvir, achei bacana, assim, achei meio que bem remete, mais a questão do passado e tal. Eu percebi umas certas influências de Kiss até, plagiar não, é tipo Não, plagiado não. inspirações, vai, né? Plagiado aí, plágio é quando realmente... Plágio é muito forte, não tem nada plagiado assim de Kiss, não. É porque assim, porque a Underground... Mas influência tem. Influência tem. É isso, influência tem. Tipo, Underground tem aquela bateria meio que... Tem aquela coisa meio... Heading Up to the Fire, né? Tipo... Sim. Não é a primeira vez que alguém me fala isso, cara. Realmente, parece. E a 1989 tem a parte do refrão que é... Feels like a illusion. É bem parecido com aquela ponte chegando pro refrão de A Fire Hell to Hold You, do Crazy Nights, que é... Hell to Hold You. É um pouco parecido. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Se você ver essa parte do refrão, a ponte, né, indo pro refrão é basicamente isso. Não parece, Jorge. Eu discordo, não. Eu acho... Parece sim. Escuta aí, escuta. Parece sim. Parece sim, pior, cara, pior. Eu não tenho nem argumento pra refutar isso, cara. Tudo bem. Mas fazer o quê? É a inspiração dos caras. Os caras, né, se inspiraram, né? E tanto que eles abriram pro Kiss, eu acho, na última turnê, né? A End of the Road, né? Eu acho. Sim, eles fizeram em Estocolmo, se eu não me engano. Mas abriram um show. Abriram 1 ou 2 shows, se eu não me engano. Um eu sei que é certo. Não sei se foi 1 ou 2 noites, mas eles abriram sim. Então, assim... E aí eu vi mais como meio que uma homenagem, assim, as bandas dos anos 80, basicamente, que é aquele primeiro disco, né? Digamos assim, remete aquilo, né? Então, acho que é muito disso e tal. E aí depois teve aquela versão bônus, né? Que é uma curiosidade de bastidor desse show de abertura pro Kiss, com eles. O Tobias, ele deu uma entrevista num especial pro canal deles e ele... Assim, tinha uma entrevista com cada um deles e ele comentou sobre esse show de abertura. Diz que, claro, para eles foi uma honra, né? Porque eles até citaram que eles, o Animalize, por exemplo, é um disco que eles tinham bastante influência, que influenciou muito eles, né? No caso. Esse aí mesmo. Esse mesmo. E aí ele mencionou que quando eles foram fazer um meet and greet com a banda, porque eles tiraram uma foto com o Kiss, né, ali, com aquele painel de fundo e tal. Diz que o Tobias chegou assim pro Paul Stanley e, tipo, brincou e falou com eles, a gente já aqueceu o público pra vocês, pessoal. E, tipo, diz que o Paul Stanley só olhou pra ele assim, só com aquele dedo cansado dele, um joinha assim, sabe, tipo... sabe aquele... Só isso, tipo, foi esse o grande diálogo que eles tiveram. Tiraram a foto rapidinho ali, tipo, tchau. Aquele painel de fundo que era por causa da pandemia, né? Que era a época, né, do negócio que era pra fazer. Mas nesse não tinha, até onde eu sei, não tinha o painel de acrílico. Era sem. Curioso, né? Me lembra aquelas coisas, né, do Paul Stanley que, assim, no Brasil, tem vezes que ele ficava assim, como ele estivesse falando no telefone. Ou olhando o celular com a tela desligada, por exemplo. Né?
Tipo assim, você vê o cara fazendo mensagem, fazendo assim, né? Sendo que a tela tava desligada, né? Mentirosos. Então, assim, eu vi muito como isso e tal. E descobri aí já faz algum tempo, né? Um bom tempo, até que você era um quer dizer, fã é muito pouco, na verdade, fanboy, ultra hardcore fan de Nestor, né? Que inclusive é assim que se fala, gente, Nestor, não Nestor. Tem pessoas muito mais fanáticas que eu, vai por mim. Não sei não, por enquanto no Brasil. Eu sou um fã médio, Você, na verdade, seria o líder de um fã-clube, sabe, de Nestor. Você seria o líder, você seria o cara que. Nada. Eu sou um deus, criatura ridícula! Nada. Bondade sua, nada. Longe disso. Né? Então, assim, é aquela coisa, sabe aquelas regiões, tipo, o Testemunho de Jeová, digamos assim, olha, você já ouviu a palavra de Nestor? É assim. Tem que ouvir, tem que chegar assim, ó. Que nem com uma bíblia na mão, assim, ó, com o CDzinho assim, ó, ó. Exatamente isso. Então, e esse disco, cara, eu lembro da época que eles lançaram os singles, né, que foram Victorious, Caroline e Teenage Rebel, né, a faixa título depois, né, lançaram 3 apenas. E, assim, eu não vi na época, quando eles foram lançados os singles, porque tava fazendo tanta coisa, né, no meu caminho, que aí acabei nem ouvindo e tal. E tanto que já faz algumas semanas já que eu comecei a ouvir o disco, né, porque nem ouvi o disco na época do lançamento muito por conta, né, dessas questões, tava meio ocupado de ouvir e tal. Aí eu ouvi, e vou falar uma coisa, eu gostei do disco, achei um disco bem bacana, realmente é um disco, assim, eu também não esperava uma coisa tão diferente do primeiro disco, sabe? Eu não esperava tanta coisa diferente, né? Assim, algumas coisas assim. Eu até achei, assim, as músicas melhores até do que do primeiro, né? Por mais que eu gosto do primeiro disco, sim, mas eu achei até um pouco melhor até o primeiro. E tem uma temática um pouco mais diferente, se for ver, né? Porque se o primeiro ele era, digamos assim, remetia mais à infância, se pode dizer assim, né? Então, assim, esse aí, como até o nome já diz, né? Meio que tem a questão da adolescência, a fase mais adulta, logo pro final do disco já mostra assim, né? Já tem isso, né? Então, assim. E eu acho, e se eu recomendaria um disco do Nestor, não seria esse, sim, seria o primeiro. Eu acho que seria esse. Seria assim. Porque esse segundo, ele realmente é uma extensão do primeiro, no sentido... Ele não chega a ser temático, conceitual, vamos assim dizer. Ele se conecta com a proposta lírica, em alguns sentidos. Mas eu acho que é uma extensão do primeiro a nível sonoro. Tem aquela sonoridade que você ouviu no primeiro. Eu acho que a produção está um pouquinho mais cristalina, tá um pouquinho menos, por exemplo, o som estou a ver ali a mixagem, o som da bateria do primeiro é um pouco, ali na mixagem um pouco mais rudimentar, um pouco mais... Essa é mais polida. Mas me permita pôr umas aspas aí, suja, um som mais sujo, né? O pessoal lá no Rock na Mesa pegaram no meu pé quando eu falei que o som era mais sujo, assim, mas quando... É sujo no sentido de que a bateria é um pouco rudimentar, assim, sabe? Tu ouve aquela bateria estalando, assim, sabe? No segundo é um pouquinho mais suavizado, assim, mas ainda tem o seu peso, vamos assim dizer. Então, o segundo ele acaba se conectando no primeiro, dessa forma, ele é uma extensão sonora do primeiro, e no conceito da infância do primeiro, o segundo ele já aborda pro lado da adolescência. Então, basicamente, aquelas letras que falavam possivelmente inspiradas na infância deles, na cidade de onde eles vieram, e depois a adolescência. Então, as letras elas levam o ouvinte para esse campo, sabe, mais saudosista, assim, contando essas histórias e tal. Então, se você me perguntasse hoje, se você for se eu tivesse que indicar
a banda para um ouvinte novo, que nunca ouviu, eu sempre digo assim, ouve o primeiro. Inicia no Kids in the Ghost Town e depois tu passa pro Teenage Rebel. Acho que essa é a forma que eu recomendaria fazer, porque aí você percebe essa... Se você der tempo para conhecer o álbum, você vai perceber essa evolução. Eu acho que é muito disso também, né? Como pode dizer, a capa do disco já é uma coisa assim mais dessa questão nostálgica, né? Que não é que o primeiro seja assim, mas essa aí tem mais questões de nostalgia, né? Só para analisar um pouco da capa do disco, tem meio que, né, o logo da banda, né? Assim no centro, né? Aí tem, né, algumas fotos da banda aqui, né, embaixo, né, desse logo, né, que dá para ver, né, algumas fotos antigas. Aí dá pra tem até a foto de uma das sessões da capa do primeiro disco, até se for ver e tal. Aí mais para cima tem o pôster do filme Sexta-feira 13, que é o capítulo Parte final 4. É o Isso. parte 4. Com o Tommy Jarvis lá. Assim, onde Jason Voorhees e morreria, né? Seria que não, né? Mentira completamente. Mentirosos, né? Então, assim, de baixo tem o Stallone Cobra, né? O pôster do filme Stallone Cobra. Isso aí, se for... E aí, mais pra baixo, assim, você vê que parece... Assim, eu vendo assim a capa, né? Um pouco. Parece umas fitas cassete, sabe? Uns VHS, aí tem uns fitas cassete assim em cima, né? Aí Sim. Dá pra ver, né? O pôster da capa do Hellraiser 3, até. É do Hellraiser 3, né? Que é o terceiro filme da franquia, que aí foi a partir daí que a franquia Hellraiser começou a desandar. Mas esse é outro assunto, né? Então, assim, além, né, tem um pôster de uma foto, assim, de um jogador de rock, né? Que é esporte na Suécia, né? Eu acho, né? Tem aquele pôster do Visitors logo do lado direito dessa foto. Visitors Sim. Era uma série clássica dos anos 80, dos alienígenas que chegavam à Terra, eles eram bonzinhos, curavam câncer, curavam todo mundo e tal, mas depois eles mostravam a real faceta deles, né? Que é muito bom, aliás. Teve uma refilmagem depois muito boa também. Tem um Pac-Man ali embaixo, tem um videogame antigo. Não é um Atari, não é um Atari, é um outro. O Bruno Glaser, ele falou isso no nosso episódio quando a gente gravou, agora eu esqueci o nome desse videogame. Puta merda. Ele falou. Porque o botão, porque o controle parece muito o controle do Atari, que é aquele que é apenas alavanqueio com um único botão apenas, assim, por isso que me pareceu um Atari. Mas assim... Eu vou ficar te devendo o nome desse videogame, cara. O Bruno sabia, o Bruno falou, eu esqueci. Eu vou botar aí na edição, só pra o pessoal perceber qual videogame que é. Então, assim, na edição do vídeo o pessoal vai saber. Então, assim, além de duas pessoas meio que de costas, né, com uma jaqueta, né, com um casaco, né, com o nome do disco, né, Teenage Rebel, né, formando, né, o nome do disco, né. Além de umas guitarras, né, que dá pra ver, né, o braço da guitarra ali, né, e tal. E a contracapa do disco, inclusive, né, se você for ver, é uma televisão, né, aquela televisão, né, antiga, né, com os nomes das faixas, né, de todas as faixas, assim, né. O que você acha da capa desse disco? Tem uma foto ali, embaixo da bandeira da banda ali, que é uma foto deles, antiga. Tá vendo uma foto meia Sim. Em cima ali? É uma foto deles que, inclusive, se eu não me engano, tá aqui nessa edição aqui, ó, do disco, ó. Se tu pegar aqui o encarte do Kids in the Ghost Town, ele tá aqui, ó. Sim. Tá. Fica Sim, aqui dá uma pra foto ver que antiga é uma deles. Cara, eu acho a capa do Teenage Rebel muito bonita, muito melhor que a do primeiro, sem dúvida alguma. Eu acho muito melhor que a do primeiro. Em todos os sentidos, ela tem referências, ela é muito bem feita, sabe? Essa foto é muito, muito legal, muito show, sabe? Eu gosto dessa temática aqui. Essas referências que tu bem disse ali, né, de filmes clássicos, os VHS ali embaixo, o Hellraiser, os VHS, tipo assim, é como se fosse 3, 4 fitas, né, de VHS que juntas, olhando assim pela lateral, formam a capa de um filme, né? Cara,
Clássico. E Sexta-feira 13 também, como você bem já falou, parte 4. Gostei bastante, cara, dessa capa. Muito melhor que a do primeiro, certamente. Mal comparando com essas referências, parece um pouco com isso aqui, basicamente. Assim, Mas não comparando, aí... mas... É tipo essas capas, assim, por exemplo, do Iron Maiden, por exemplo, dos anos 80, que tinham, sei lá... Tu diz assim no sentido que cada... as referências, né? Sai catando ali os detalhezinhos. Assim. por exemplo, aqui tem um Batman aqui que mal dá pra ver, né? Que tá bem pequeno. Aqui no vinil dá pra ver, no CD é mão tem pequeno. Bastante. Nossa, essa capa aí é maravilhosa, que essa é a capa, é a mãe de todas as capas pra mim aí. Somewhere in Time, a nível de detalhes, é imperdível, cara. E você tem a versão boa pra se olhar, que é o vinilzão, pegar assim e ficar reparando. Mas isso é assunto para outro episódio. É verdade. Então, assim, realmente eu achei a capa do disco até realmente bacana. No início, quando eu vi, achei ela feia. Assim, quando eu vi de longe. Assim, quando eu vi sem olhar, perceber muita coisa, eu achei ela feia, assim mesmo, sabe? Da questão das duas pessoas meio que formarem o nome do disco, né, pelo casaco que tem atrás e tal, né, tipo de coisa. Mas quando foi analisar mais, assim, né, aí eu comecei a gostar mais. Hoje eu gosto muito mais dessa, né, do que a do primeiro disco mesmo. Então, eu acho bem bacana mesmo. E vou te perguntar um pouco, né, já que o Nestor veio aqui no Brasil, né, antes desse disco ser lançado, né, porque o show do Summer Breeze foi em abril, né, final de abril, e o disco lá para final de maio. Fala um pouco da sua experiência aí, né, do Summer Breeze. Então, sabe que o Nestor e o Gene Simmons Band foram os motivadores de eu sair daqui do Sul para ir no Summer Breeze, né, cara? Na verdade, eu não ia mesmo, independente das bandas que tivessem até aquele momento. Mas quando anunciaram o show deles, eu falei, puta merda, eu não posso perder. Não posso perder. E aí eu já coçou a mão, né? Eu demorei um tempinho ali, esperei mais um pouco, aí acabei comprando o ingresso. Aí quando anunciaram a Gene Simmons Band e eu descobri que eles iam acabar tocando no mesmo dia do Nestor, fechou todas. Bom, vou comprar um ingresso só pro primeiro dia e nos mandamos para São Paulo. E fui cercado de expectativas, né, cara? E, pô, pensar que seria o primeiro show do dia, eu tirei o dia mesmo, né? Então eu viajei, pedi folga no trabalho e aí eu tinha o dia todo, né, disponível para assistir, para curtir. Então era 9h30 da manhã, eu já tava na porta lá do local, né, do memorial lá. E aí quando abriram os portões, eu já fui correndo já pro palco, tentar pegar um lugar bom, assim, sabe? E o que eu acabei fazendo. Então fiquei naquela expectativa, né, cara? E, pô, na hora assim que foi às 11 da manhã o primeiro show, né, o show deles, um dia bonito, fez bastante sol, tava calor, de certa forma. Cara, quando a banda começou a tocar a intro, que por curiosidade era The Law of Yante, que tem a primeira música desse álbum aqui, que ninguém sabia, porque ninguém tinha acesso a essa faixa antes. Eu pensei, pô, que intro legal, né? Só que eu não tinha associado que era do disco novo, eu não sabia. Acho que muita gente ali não sabia. E aí, pô, entraram uma paulada ali, cara. Uma música boa atrás da outra, eu acho que o som tava muito bom, a banda tava empolgada, você via assim que os caras estavam visivelmente felizes por estar ali, sabe, gratos, arrebataram o público. Acho que quem parou ali para assistir saiu muito satisfeito, ficou bem impressionado. Tanto é que você via pessoas depois andando pelo festival com camisetas do merchandising, gente que comprou ali tudo, sabe? Os caras ficaram muito felizes com o evento, sabe? Com tudo, com aquela oportunidade, sabe? De ter vindo pro país. E, meu, foi um puta show, cara. Na minha opinião, e olha que eu não vi tanto isso aquele dia, porque eu tive que... Passei em volta ali das Sign Sessions do Gene, né? Que eu queria fazer de qualquer jeito, mas o show do Nestor foi muito bom, cara. Foi tudo aquilo que eu esperava. Em termos de som, de presença de palco, simpatia dos caras, carisma, sabe? Sou suspeito pra falar. Aí depois eu fui pra Sign Sessions deles, né?
depois ali do show, passado 1h30, 2 horas mais ou menos, aí teve uma sessão de autógrafos com eles, e ali eu peguei autógrafo nesse CD que tu viu aqui, conversei rapidamente ali, foi bem legal, os caras são muita gente boa. É uma baita banda ao vivo, caras, é uma baita banda ao vivo. Sim. Então, assim, vamos logo, né, por faixa a faixa, né? Bora! Pra falar. Então, não, logo, tá tudo né? certo. Sim. Então, vamos lá. Então, o disco já começa com a música, né, com a introdução, né, do disco, assim como o primeiro disco já começava com uma introdução, The Law of Yante. You are nothing special. Assim, se você perceber, tem um trechinho da 1989, um pouquinho, né? Dá pra ouvir um pouco da parte do refrão. E ainda dá pra ouvir também meio que um som de videogame meio que simulando também a parte do refrão da 1989, se você for ver. Meio que como... Assim, por um segundo eu pensei que era de um jogo qualquer, sei lá, realmente, de um jogo de videogame qualquer naquela época, mas não, era, né? Aí eu fui analisar um pouco, aí... da 1989, que era meio que uma versão meio que 8 bits, você pode dizer assim, né? Então, da música. E tem a mulher lá que fala, tipo assim, você é nada especial, né? Você não é mais inteligente que a gente, esse tipo de coisa, né? Já, né, assim, lá pro final, um pouco da introdução, né? Eu acho que não é aquele tipo de introdução que você pula, sabe? Aquelas introduções que você acaba pulando, tipo, sei lá, do Halloween, por exemplo, você fica pulando a introdução, né? Você quer ouvir mais a música mesmo de fato, né? Completinho e tal, sabe? Não dá esse tipo de efeito, sabe? Na minha opinião. Pra mim é uma música, ela dá ponte pra próxima já, então, assim, uma introdução até legalzinha, tá? A The Law of Yante, na verdade, ele foi criado por um autor norueguês dinamarquês, em 1933, é bem antigo, tá? Então, no caso, ela acabou se tornando um código cultural famoso nos países nórdicos, né? A Suécia, por exemplo, a Dinamarca. E então, na verdade, ela, assim, essa lei meio que ajudou a manter os valores dos dinamarqueses e dos outros países, né? No caso, assim, de ter igualdade social e justiça para todos, né? Então, é detestável se elevar ou dizer ser melhor ou mais inteligente que outros, tá? Então, basicamente isso. Então, na verdade, são 10 regras diferentes, tá? Dessa lei ali, que, por exemplo, não pense que você é especial ou que você é melhor que nós, né? Você não pensará que está no mesmo patamar que nós, você não pensará que é mais inteligente que nós, você não rirá de nós e por aí vai. E isso no contexto do álbum, tu vê ali que tem como se fosse uma adolescente, ela tá lendo isso, tá falando, né? E aí no final ela fala, fuck that. Por que isso? Porque é aquela coisa do adolescente se achar mais avançado, mais inteligente do que os demais, sabe? Do que os mais velhos, do que isso. Então é basicamente como se essa pessoa ali, esse personagem, ela estivesse fazendo uma leitura dessa lei, mas depois ela, tipo, caga em cima, sabe? Então é mais ou menos isso que essa lei quer dizer. E que essa intro quer dizer. Então, quando você entende o contexto do Teenage Rebel, nesse sentido, de falar sobre o foco é ser na adolescência, a The Law of Yante, ela faz sentido. Tá? Então, apesar dela ser uma intro pequena, e acho que ela é muito bem feita, é muito bem construída, sabe? Ela cria um baita clima, sabe, pra faixa a seguir. Eu gostei, viu, cara? Pra mim, é que eu também tenho o plus de ter a memória afetiva do show, né? Porque foi a música a intro que abriu o show da banda, então eu ouvi, eu lembro daquele dia lá no Summer Breeze também, fora que também é uma intro muito boa pro conceito do disco. Então, né, vamos para a próxima música aqui, né, que é a música We Come Alive. We come alive! Já começa você, primeiramente, me deixa por último. Aí. Cara, então, ela já meio que dá o start
E ela vem com tudo, ela tem um refrão assim poderosíssimo. Eu acho que ela traz essa questão assim dessa jovialidade, de você se sentir empoderado, sabe? De poder tudo. E eu acho que ela consegue passar muito bem isso, sabe? No instrumental, na letra. Cara, é o tipo de refrão que tu canta assim, já se imaginando cantando com a banda no show, cara. Então ela, vamos dizer assim, ela já tem esse som assim meio característico assim, né, para se cantar ao vivo, sabe? Ela é como se ela tivesse sido construída de fato para ser uma música de abertura de show. Ela vai bem nessa direção assim. Eu acho que tem uma bela de uma introdução, um ótimo refrão, sabe? Ela tem peso, enfim, acho que ela tem tudo que uma boa música precisa para abrir um álbum, né, Nestor? Sim, eu acho uma música assim, realmente já começa muito bem um disco, eu acho. E, né, da sequência, a introdução, né, do início, né, o vocal do Tobias nessa faixa é impressionante, o vocal dele nessa faixa, né, as guitarras Cantando demais. O teclado também, até o teclado tem um certo mais destaque até no disco, eu acho, né? E pra mim é para mim é uma das melhores músicas do disco, se não a melhor, eu acho. Né? Ó. E pra mim seria uma música perfeita pra show, eu acho, essa música aí, como você até falou. Com certeza. Com certeza. Ela já abrindo, já seria perfeita, eu acho. Eu acho. Então, é uma música assim que realmente pra mim é perfeita até os mínimos detalhes, como diz aquele meme lá. Perfeita até os mínimos detalhes. Então, né, vamos para a próxima, né, que é a música, que é a faixa título do disco, né, que é Teenage Rebel. Ela foi o último o single, né, do disco, né, e tem um clipe, né, que é aqueles clipes meio que tem a letra, né, da música, né, não é aqueles clipes que tem banda, não, né, tem a letra apenas. Então, essa aí até combina com... Até faz sentido o nome do disco, porque ela tem essa temática meio que adolescência, da fase da adolescência, sabe? Meio adolescente, esse tipo de coisa, né? Se for analisar. E a música já bem para cima e tal, né? O tipo de guitarra, eu acho que é o destaque assim na música, né? Pra mim, que foda de guitarra, né? E ela é bem cara daquelas músicas de hino, de banda de hard rock, aquelas músicas meio que de show mesmo, sabe? Que poderia estar. E acredito eu que não duvido deles tocar essa música daqui a alguns anos novamente, né? Digamos assim, né? Essa música veio pra ficar, cara. Isso aí veio pra ficar. A Teenage Rebel é uma senhora de uma faixa título. Eu acho que ela tem peso, ela tem uma certa urgência lá. Cara, é um musicão da porra, Jorge, vamos assim dizer. É um hardão, cara. Porra, acelerado pra caramba. É interessante a gente notar nela e isso se faz necessário. Quando a gente gravou o episódio sobre esse álbum lá no Rock na Mesa, a Mari fez um comentário que acho que é bastante pertinente e eu fiquei refletindo depois. E realmente, tu citaste, né, algumas referências, algumas influências que eles trazem de outras bandas, né? Mas o que talvez algumas pessoas não tenham parado para pensar ainda é que nessa faixa aqui você já vê uma assinatura no timbre de guitarra, no riff, que é muito próprio do Nestor. O riff dessa música, a forma como ele é executado, o timbre da guitarra é muito característico deles, é muito deles. Sabe? Já tá ali a assinatura, tá, deles. Então, ela tem dentro do propósito sonoro da banda, essa música é a cara deles. E eu acho que é uma baita de uma música, cara. Nossa, é muito boa. Assim, de começo, quando eu ouvi, eu fiquei que nem a Mari. Eu não gostei tanto. Assim, eu demorei. Aí depois, quando eu fui escutar quanto mais vezes, mais, sei lá, 3 ou 4 vezes, né? Que foi basicamente que eu ouvi esse disco, né? Então, assim, aí eu gostei muito mais. Hoje eu gosto mais dessa faixa. Essa aí eu acho muito boa mesmo. Sabe? Aquela maravilhosa.
refrão grudento, né? Então, assim, refrão chiclete que é uma das características que tem de uma banda de hard rock, que é o refrão chiclete, né? Que fica na cabeça. Né? Então, vamos para a próxima, que é a baladinha, né? Que é Last to Know. Essa música aí é bem parecida com o Hysteria do Def Leppard, né? Bem nesse estilo. Me lembrou uma outra balada também, que é uma música que é The Deeper the Love, do Whitesnake. Ela me lembra um pouco nesse estilinho até. Não que eu digo parecida, mas ela tem me lembrou um pouco esse estilinho de balada e tal, né? Não é uma power ballad, sabe? Aquela balada assim, não é isso. Mas é uma baladinha, né? Meio nostálgica, aquela coisa toda e tal, esse tipo de coisa. Eu acho essa música aí muito boa, cara. Eu acho boa mesmo. E um abraço aí pro Bruno, né? Também, que adora essa faixa. Cara, a Last to Know, foi paixão à primeira ouvida, cara. Uma baita balada. E assim, quando eu comecei a ouvir essa música, eu tive a mesma impressão que você. Porque começou a tocar, eu falei, eu já ouvi isso em algum lugar, cara. Isso é muito Hysteria. É muito Hysteria. E tantas outras bandas já se influenciaram nesse álbum e já criaram uma sonoridade parecida, tá? Por exemplo, se pegar o primeiro álbum do Reckless Love, tem algumas faixas que tem essa sonoridade também, sabe? E eu acho que aqui eles também acabaram trazendo. É uma balada bonita, ela é melancólicazinha, sabe? Pô, o que mais você espera de uma balada, cara? Acho que ela tem todos os atributos de uma boa música nesse sentido, sabe? Gostei bastante, cara. Foi de cara, assim, eu gostei muito dela. É uma balada que eu digo assim, como eu diria, até eu usaria uma expressão chamada pop hard, digamos assim, aquela balada meio pop, mas tem uma coisa meio hard rock também, sabe? Aquele hard rock mais popizado, né? Como que tem no Steven mesmo, que é o que o Def Leppard usou, né? Até de uma certa forma. Então, sim, é mais pra isso, é mais pra esse lado aí, eu acho. Então vamos para a próxima aqui, né, do disco, que é Victorious. Essa aí foi o primeiro single, né, do disco, né? Tem clipe, né, da banda, né, que é ele jogando hockey, né, e tal. Tem um cara que é tipo um mago poderoso que tem do nada tem do nada no meio do clipe tem olhos laser, né? Por um segundo virou um X-Men, não sei porquê. Aí do nada, né? Caralho, que isso, né? Ou seja, o cara é tão foda que virou até o X-Men, esse tipo de coisa. Que pariu. Mas assim, tem todo aquele clima, né? Desses jogos assim, né? De rock, né? Que é o esporte, eu acho que de lá, né? Na Suécia, eu acho, se eu não me engano. Não sei, né? E o futebol que é aqui, provavelmente deve ser lá, né? O hockey, né? Pra eles, eu acho. Não sei. Possível. Possível. Assim, eu acho que até poderia ter uma trilha de filmes dos anos 80, uma música dessa, eu acho. Se você for analisar, assim, né, pelo estilo dela e tal, e aquele hino de vitória, né, como até a própria música fala, né, pode ser ou um hino de vitória de um jogo de rock, ou um hino de vitória, sei lá, da carreira deles, né, talvez, né, por ganhar reconhecimento, que seja, né, que tem, né, então, assim, pode ser isso também. E, assim, eu acho uma faixa muito boa pra conhecer o disco, sabe? Eu acho, assim. É uma faixa que até combina até também com o tema do disco, eu acho. Então, assim, eu acho muito boa. Refrão grudento também, então... É um ótimo single e é interessante, né? O clipe realmente capta bem o espírito. Se completa, o clipe e a música se completam. E traz bem aquela coisa de senso de unidade, de espírito de equipe, de união, de você ir para lá e vencer o jogo, sabe? Que eu acho que é bem a atitude da música mesmo, sabe? O Tobias tá cantando demais nessa música. Eu acho que a banda toda tá muito bem azeitada nessa composição, sabe? É uma música que tu vê assim, que não é uma música reta, assim, sabe? Aquela coisa mais simples, ela é cheio de tempos, de viradas, de nuances, sabe? Eu acho muito boa, cara. E no clipe o Tobias tá usando uma camiseta do Iron Maiden, cara, também. Se tu viu lá, tu reparou. Sim, muito legal. Sim. Ele é muito fã da banda, pelo que eu já notei.
E é uma baita música, cara, assim, ó. É uma música muito legal e acho que foi uma escolha boa para single. Gostei mais dela ouvindo ela dentro do contexto do disco, tá? Trazendo de volta o que eu te disse lá sobre a primeira impressão que eu tive do single. Isolado, não gostei tanto igual eu gostei ouvindo o álbum. Assim, se eu recomendaria, sei lá, depois que uma pessoa ouviu o Kids in the Ghost Town e ela quer ouvir já o Teenage Rebel, eu recomendaria duas músicas, a faixa título ou essa aí mesmo, sabe? Para começar ainda, ouvir, acho que ela seria um bom pedido, eu acho. Foi uma boa faixa. Nos shows recentes, eles estão colocando umas cheerleaders no palco para poder fazer uma coreografia enquanto eles tocam. É bacana. Parece o Steel Panther que chama a mulher lá pro palco, um monte de coisa assim, não parece esse tipo de coisa assim, não? Isso, bem por aí. Só que o Steel Panther, ele é um lado mais diferente, porque o Steel Panther é mais zoeira mesmo. Então, assim, tem essa questão. Agora vamos para a próxima, né, que foi o segundo single do disco, né, um dos singles, Caroline. Vou falar uma coisa. This is perfection. Só falando isso, né? Ou seja, isso aqui é perfeição, eu acho. Assim, uma música, eu acho... Assim, quando eu vi o nome, eu fiquei que nem o Bruno. Quando eu vejo esses nomes de pessoa, né, em música, eu pensei que é balada. Eu juro pra você que pensava que era uma balada, mas não. Aí era uma música mais agitada e tal, né? Animada, que seja, né? E é mais uma faixa que tem um refrão que também gruda na cabeça também, eu acho, né? Refrão chiclete também, safado, né? Então, essa aí eu acho muito boa aí. O solo também é muito bom também. E teve clipe também, né? Essa faixa aí, né? Que é eles meio que no trem, né? Digamos assim, tem uma menina lá. Então a música assim, ó, nice. Perfeita, cara. Uma música perfeita. Eu vou te dizer que ela tem muita força, até isoladamente, assim, como eu te disse, né? Não me impressionou muito lá do início, mas ainda foi melhor que Victorious. Mas aqui no álbum ela cresceu muito no meu conceito e ela é uma música que ela tem um refrão grudento, um refrão gostoso de ouvir, sabe? Ela é toda perfeitinha, cara, desde o início, assim, sabe? Teclado, voz, a melodia do Tobias, ele atinge aqui uns tons de voz alta, assim, sabe? Que, putz, cara, ele canta demais, esse cara. Ele tem muita técnica. O que falar do Martin no teclado, pô, o cara, assim, ó, citou o teclado ali, foi uma importante observação que você fez, porque o teclado tá muito mais presente nesse álbum aqui do que no primeiro, e eu acho que aqui ele tá brilhando muito mais, assim, tá muito mais presente, e nessa faixa é um bom exemplo, né, dessa questão do teclado, a guitarra, sabe, pô, eu tenho que dar esse crédito pros caras, porque no caso o Johnny tá tocando muito guitarra nesse álbum, sabe? Tu vê que aqueles solos limpos, aqueles solos bem melódicos, bem construídos, sabe? E Caroline é a perfeição, cara, em forma de música. Essa música, ó, uns trinque. Pois é. Então, assim, vamos para a próxima, outra balada do disco que virou até motivo do William ficar chocado, que eu queria ter até visto a versão em vídeo desse episódio do Nestor, né, do Teenage Rebel, pra ver como que tava a cara dele sobre essa faixa, que é The One That Got Away. Uma coisa, vou falar primeiro, quando eu vi, aí eu pensei que era balada, aí quando eu fui ver, realmente, aí eu acertei, realmente era uma balada. Assim, mano, essa aí eu gostei de cara. Essa aí é uma balada que eu gosto, cara. Pra mim, essa música eu acho muito bonita, cara. É uma música até breguinha e tal, pode ser até. Não vou até mentir, não vou mentir, mas também não gosto de balada brega, né? Também sou uma bela de uma cadela de baladas, né? Então, assim, né? Essa aí acho que tem mais cara de power ballad no disco aí, do que a Last to Know. Eu acho que ela tem mais cara disso, né? De uma balada, uma baladona e tal. Então o vocal do Tobias, essa faixa...
tá assim, ó. E que solo de guitarra do Johnny, meu Deus. Que solo de guitarra desse cara. Puta que pariu. Então não dá. Então assim, chupa Mario. Eu fiquei assim durante a gravação. Daquele jeito, assim, olhando, assim, fiquei Se olha, perplexo. vou pegar o boneco de Vultu, vou espetar, né? Não vou chamar mais esses caras, não, pra esse episódio. Vou só chamar a gente pra puxar saco desse disco agora, dessa música. É porque essa música, eu acho que ela... Assim, eu continuo gostando muito dela, tá? O que divide esse episódio aqui pro nosso, eu acho que o quê? Faz um mês e pouco, sei lá, no momento que a gente tá gravando aqui. E eu continuo gostando muito, acho que gosto até mais dela, cada vez... É aquela coisa, quando a gente fez a resenha do disco, era uma impressão que eu tinha com aquelas, sei lá, acho que eu tinha ouvido umas 15 vezes, não sei. E aí eu ouvi mais. Então hoje eu reafirmo tudo aquilo que eu disse e volto a dizer que essa música é linda. É uma baita de uma balada. Ela é breguinha assim, ela é bem radiofônica, sabe? Lembra aquelas musiquinhas que tocam naquelas Antena 1, aquelas baladinhas. O Bruno foi até mais... O Bruno foi um pouquinho mais maldoso, que parecia Fábio Júnior, né? Mas eu discordo, não tem nada a ver. Eu acho que é uma música muito bonita, cara. Muito bem construída, melodia. Nossa. Cara, sendo bem honesto, assim, ó, se você fizer eu escolher entre ela e a Last to Know, eu prefiro ela, tá? Pensar aqui, ó. Tô em dúvida. Não vou. Depois eu respondo lá pro final. Então, assim. É uma balada que eu acho bacana, cara. Então, assim, eu tô com você, então, assim, eu não achei ela tão horrível assim, não. Como o pessoal lá falou, mas tudo bem. Porque, na Todos verdade, somos acho que brega. Todos somos brega, Jorge. o Be There For You é brega. É inútil resistir. Como dizia o Darth Vader, né? Que tu gosta tanto. Pois é, não tem como, pô. Então, né, a Mari foi maldosa até nessa música. Ela foi um pouco maldosa, claro. Pô. Né, abraço aí pra Mari, beijo aí, mas Mari, escuta aí por calma, tá? Nem puta com ódio, ela fez um ódio assim gigantesco. Fazer o quê, né? Nada é unânime, ela tá aí a prova. Então vamos pra próxima aqui, né? Que aí já o disco começa a ficar agitado novamente. Addicted to Your Love. Olha, toque, toque, toque. Quem é? É o Bon Jovi que abriu. Então é isso. É a música mais Bon Jovi. É uma música bem Bon Jovi essa música aí. Eu acho. Acho uma faixa assim, aquela bem Bon Jovi dos anos 80 e tal, sabe? Poderia até abrir um disco, talvez, de algum desses discos aí, dessa época, né? Dessa fase. Até o New Jersey, eu diria, porque o Keep the Faith já começa a mudar. Então, assim, eu não diria... Diria até o New Jersey, né? Mais ou menos isso. Os 4 primeiros, né? Assim, essa fase, nos 80, né? E aquele rock sueco, meio que queria soar com um rock mais americano, né? Assim como o Nestor tem essas músicas, várias, mas tipo, sei lá, o Europe tem Rock the Night, que é bem nesse estilo, né? Sabe? Que até o Leandro falou uma expressão engraçada, que era, digamos assim, é um gringo querendo sambar, assim. Que é meio que nisso, essa questão, né? Então, pra mim, essa aí é a minha terceira favorita, eu acho, do disco. Tá no top 3. Eu gosto mais dela hoje do que quando eu resenhei esse disco. Eu acho que eu comentei lá atrás que eu acreditava que talvez ela fosse crescer, né? Um pouquinho no meu conceito, mas ali eu não gostava tanto dela como eu gosto hoje, eu já gosto mais. E ela realmente ela tem uma parte, assim, um riff de guitarra dela que lembra muito o Give Love a Bad Name mesmo. Então, uma construção ali no meio da faixa que parece muito, sabe? Born to My Baby. E claramente tem essa influência aí, tá? E eu acho que é uma bela música, eu acho que ela tem um refrão bem grudentinho, ela é um bom hard rock, sabe? Cara, hoje eu gosto mais dela, tá? Eu acho que ela tem um refrão legal, como eu já disse. Eu acho que ela tem acho que o Johnny é o destaque da música. Acho que a guitarra que acaba se saindo ali mais com destaque, sabe?
nem tanto o refrão, mas sei lá, acho que é uma boa música, cara. Nada assim absurdo dizer que é muito melhor que as outras, porque como eu até disse lá atrás, né, no outro episódio que eu fiz, porque da primeira até a sétima, na minha opinião, a régua é tão alta, então qualquer coisa que vem depois delas, assim, eu acho que perde um pouco, sabe? E essa certamente não tá no mesmo nível das demais, porque da primeira à sétima o álbum é perfeito, e aqui eu poderia dizer que deu uma caidinha, mas não uma caída de qualidade, sabe? Só foi assim na questão do gosto pessoal, mas que eu acho que já melhorou bastante em relação a quando eu fiz a resenha a primeira vez. Agora vamos para a próxima, né? Que é a 21. Essa música aí, né, me surpreendeu só por começar já com o refrão rapidamente. Assim, ela já começou assim rapidamente, né? Assim, talvez a faixa mais curta do disco, curta que eu digo, né? Assim, é mais direta e tal, né? Parece mais direto ao ponto, assim, tem que encher o disco, né? E aí bota uma música dessa, eu acho, né? Vejo assim, né? Tipo assim, 21 aí eu já falo. Essa sair da fase adolescente já foi pra fase adulta, né? Que aí já é o adolescente, já meio que chegando. O cara já chegando nos 21 anos, já. Então, assim, tem muito disso, eu acho, né? Dessa questão. E é uma música que eu curto até. O refrão até que é legal, chicletinho, mas não é uma música assim. Essa aí eu acho que caiu um pouco, com comparação com as anteriores, eu acho, na minha opinião. Aí pra mim começou a decair um pouco, eu acho. Eu não sou um grande fã da 21, não. Eu acho que de todas até agora, eu acho que ela é mais fraca. Minha humilde opinião. Eu acho que esse estilo aí mais acelerado, essa ideia que eles tiveram aí de fazer tipo como se fosse um speed metal, sei lá, eu acho que não combina com eles, cara. Eu acho que legal a música, o refrão dela até tenta, sabe, ficar na tua cabeça, assim, sabe? Ela é bem uma faixa, assim, bem um hardão europeu mesmo, sabe? E tem uma sonoridade muito própria lá de cima, lá daqueles países lá, mas, cara, eu confesso, assim, que eu queria gostar mais dela. Essa aí, né, realmente, bem mais ou menos. Aí eu também acho a piorzinha, do disco, né, menos melhor do disco, eu acho. Então, se não é ruim, mas também não é grandes coisas, né? Acho que o disco tava bem melhor antes. Então vamos para a próxima, né, que é Unchain My Heart. Esse riff do início, aí eu falei, eu já ouvi essa música em algum lugar. Aí quando começou o riff eu pensei, me lembrou um pouco aquela Lay Down do Rat, sabe? Meio... Não tinha pensado nisso, cara. Pior que lembra mesmo. Me lembrou um pouco disso, essa questão, né, desse mais Lay It Down do Rat, assim. Pra mim é bem melhor que o anterior, bem melhor, não tem nem comparação. Aí, talvez seria... Putz... É uma das coisas que eu mais gosto do disco, assim. Aí, pra mim, se ela tivesse um pouco mais pra trás, tipo assim... Se ela tivesse antes de 21, assim, alguma outra, talvez... Aí o disco até manteria, eu acho, o clima, eu acho, como que tava, eu acho. Sim, eu acho ela muito boa, sim. Eu acho muito boa. Essa faixa aí, ela me lembrou um pouco o Winger. Ali da fase um pouco mais pós anos 80, na fase mais 90 ali, sabe? Um pouquinho ali no refrão. Mas já melhora um pouco em relação a 21. Mas eu ainda não, sei lá, não tô pisando em terra firme com essa música não, tá? Estamos diante aí talvez da minha segunda faixa menos preferida do álbum. Só duas que eu gosto menos, a 21 e essa aí. Mas essa é ok, é uma música legal, assim, só acho que ainda não me cativou, assim, igual as anteriores. Entendi.
Agora, finalizando o disco, uma música Daughter. Like fathers and daughters, same blood in our veins. Começa aí, fala aí, abre o seu coração, né? Como diz o Will, open your heart, né? Abre o seu coração. Linda balada, acho que encerra o disco com chave de ouro. Assim como foi o primeiro álbum, né, com Irene, essa aqui é uma excelente música, ela é linda. O Tobias tá cantando assim, cara, com o coração na mão, literalmente, assim, é uma homenagem à filha dele, pelo que eu entendi, porque tem uma filha, e é uma canção de pai pra filha, sabe, pra filha, no caso. Então é uma declaração de amor, né, cara, dá uma puta mensagem, ele canta muito, assim, sabe. Só que pra quem curte balada, é um pratão cheio, cara, e pra mim encerra o disco, assim, com chave de ouro. Talvez um dia, Jorge, tu entenda o que é isso, tá? Tô ainda um rapaz muito jovem, tô ainda longe de pensar nesse tipo de coisa, mas assim, um dia, Claro. talvez isso aí um dia faça sentido pra ti, tá? Cara, é uma forma, assim, mais honesta, assim, de amor, que é de um pai pra um filho, de um pai pra uma filha, né, e tudo. Tá? Então, acredito, assim, que pra um pai de menina, assim, que acaba gostando dessa música, certamente vai encontrar nela uma baita mensagem, assim. Eu acho que ela é linda, e bem no finalzinho, não sei se você reparou, bem no finalzinho, que ele pega, ele termina e, tipo, vem a voz de uma adolescente e fala pra ele, pai, eu já sei o meu caminho, sabe, tipo, querendo fazer... Foda-se, seu coroa, né? Vai se danar, Tipo, tá, vai, para, deixa, não precisa ficar em cima, eu sei o que eu faço. É aquela coisa que eu te falei no início, né, do adolescente que acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém, sabe, que não tem limites, que acha que é dono do próprio nariz, sabe, que, enfim, é basicamente essa ideia que começa lá em cima, na primeira faixa, e depois aí termina aí na Daughter, que é uma, cara, bela faixa, assim. Sem dúvida alguma a melhor balada do álbum, disparado. Pra mim, essa aí também é que nem a outra, né? The One That Go Away, né? Got Away, né? Porque é uma power ballad, né? Também, tipo isso, né? Aquela baladona mesmo. Assim, fecha pra mim muito bem o disco. O início eu achei ela chata quando eu vi o disco. Eu achei ela chata. Aí depois eu tive que ouvir mais vezes pra... né? Aí hoje em dia eu acho bonita. Eu acho uma faixa bem bonitinha mesmo, sabe? Uma faixa... assim, e que solo de guitarra nessa faixa. Pra mim é o destaque nessa música, é o solo de guitarra nessa faixa. Pra mim. Sim. Também o vocal do Tobias também, né? Tá com o coração na mão, né? Como se diz, né? Tá assim, ó, tá cantando nas nuvens, assim. Sim, realmente ele é um puta do vocalista, né? Então... muito talentoso, vocalista de mão cheia, com baita compositor, já compôs pra outros artistas aí. Por exemplo, só que a James carreira solo Labrie, muito bom. Sim, né? Que é o vocalista do Dream Theater, que é um pouco diferente do que a carreira lá do Dream Theater, né? A carreira dele, sim. Né? Então, cara, eu acho essa faixa aí realmente, assim, termina o disco, fecha muito bem, assim. Como dizia o Seu Madruga, música bonita, música bem feita, música famosa. Moça bonita. Moça bem feita. Moça formosa. É isso aí. Faço das suas as minhas palavras, cara. Madruguinha Exatamente. Tá certa. Considerações finais para esse disco. Aí, fala aí um pouco desse disco aí, das considerações. Manteve o nível em relação ao primeiro, uma bela de uma continuidade, e confesso que eu estou ansioso pelo próximo, mas eu suspeito que eles ainda devam lançar alguma versão depois, ano que vem, de repente, com bônus, que nem eles fizeram o primeiro. Cara, superou as expectativas. Eu acho que é um álbum obrigatório para quem curte esse estilo aí, para quem gosta do Nestor. Para quem não gosta, vai continuar não gostando, não adianta forçar, mas para quem curtiu o primeiro, cara, esse segundo aí tá um pratão cheio também, é obrigatório.
Pois é, eu acho que é um disco realmente, como você falou, ele é uma ótima continuação do primeiro, pra mim melhor, eu acho, do que o primeiro. Assim, o primeiro é muito bom, claro, né? Então, mas esse segundo aí pra mim superou um pouco já. Assim, tem tem umas músicas meio fillers, né, do disco, mas ainda assim, né, são músicas assim, não são músicas ruins, né, horrorosas, né, músicas que realmente desce o disco lá pra baixo, né. Assim, não é aquele, digamos assim, aqueles altos e baixos, só que baixo muito, né, assim, é no fundo do poço, sabe? É do fundo do poço, sabe? Aquela montanha de merda, sabe? Assim, merda, como eu sempre falo. Então, assim, sim, eu acho um disco muito bom. E a nota, pra mim, de 1 a 5, vai ser nota, pra mim, nota 5. Pra você é 20, 25, 30. Então, 5 assim, de 0 a 5 ou de 0 a 10? De 1 a 5, né? De 1 a 5? Nota de 1 a 5? Uhum. Tá ótimo, nota máxima então. 5, pô, é uma nota boa, né, pô? A nota já passa de ano já, né, da escola. Eu vou contigo nessa, cara. Nota 5 também, né? Sem dúvida. Pô, Sou suspeito. Claro. Não, nem um pouco suspeito. Então, muito obrigado, William, por ter aceitado esse convite aí sobre falar dessa banda aí, né? Dessa banda aí muito boa, né? Uma das grandes bandas da atualidade, assim, do rádio, né? Que tá tendo muito sucesso hoje em dia, principalmente na Suécia, né? Porque, pelo que eu ouvi dizer, no Sweden, né? Tem gente que foi lá e que teve uma sessão de autógrafos, assim, gigantesca e tal, assim, tem gente realmente gostando da música dos caras, assim, né? Se vai ser um sucesso no Brasil, assim, num período desse que o rock não é tão conhecido, eu acho que não tanto, mas não quer dizer que não vai lotar, sabe? Assim, como o show do Summer Breeze foi até bem recebido, então não duvido deles voltarem novamente, eu acho, acredito eu. Né? Eles voltam, com certeza eles voltam, e o Summer Breeze foi uma porta de entrada muito boa para eles, e eu tenho certeza que eles vão ser bem dentro do estilo, obviamente guardadas as devidas proporções, né? Eles vão ser bem conhecidos aqui, e vai ter um público cada vez maior, porque lá fora eles já têm bastante público, aqui não vai ser diferente, vai por mim. Sim. Então, se despede aí, já começa a falar, faz o seu merchandising, né? Faz aí, né? Vende seu peixe aí pra todo mundo, né? Do Rock na Mesa e tal. Fala aí um pouco mais. Bom, vocês vão conseguir encontrar o Rock na Mesa no Instagram como @podcast Rock na Mesa. Vocês também vão encontrar o podcast nos principais agregadores de música. Vocês vão encontrar ele no Orelo, na Spotify, na Amazon, na Deezer, na Apple Podcasts. Só procurar lá Rock na Mesa Podcast, ou Podcast Rock na Mesa, que vai encontrar. Certamente vai se deparar com um de nossos episódios ali. Por favor, nos sigam lá, vai ser um prazer receber vocês. E Jorge, obrigado aí por me receber de novo aqui na tua casa, né? Sempre um prazer gravar contigo, ainda mais quando falar de disco bom, né? E por enquanto só filé, pelo contrário, né? Eu só te levo lá pra te pôr em roubada, né? Aqui pelo menos eu sou bem tratado, lá eu te chamo só pra te pôr em roubada, mas um dia eu te chamo pra algo decente, pode deixar. Isso aí é injustiça, tá? Olha que isso, o cara, o William fica puxando meu saco, aí se ele, ao invés do fã ele que trazer o ídolo, não, o que ele faz? Ele empurrar a faca no ídolo, assim. Tá que nem o assassino John Lennon fez isso. Olha o que esse filho da mãe fez. Olha a audácia desse filho da puta! Qual é a música parte 2? Recomendo muito. Vão lá e ouçam. É melhor escutar. Né? Quero ver a revanche disso, tá? Me aguarde, tá? Aguarde. Dessa vez não vai ter defeito de internet de bosta nesse computador aí, tá? Com certeza, tá? Tá certo. Então, muito obrigado aí por ter aceitado novamente o convite aí, né? E, pessoal, né? Faz aquela coisa de sempre, né? De seguir o canal, né? Se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações aqui no canal no YouTube. Segue o podcast nas plataformas de streaming, né? Em áudio, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E
Também segue as redes sociais do canal aí, né? E é isso, pessoal. Até a próxima. Fui!